Oi, eu sou o Flávio Nussbaum e junto com a Cláudia Samartin somos os fundadores do Clube da Consultoria. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a carreira de consultor independente, que é extremamente promissora. Não apenas porque já milito na consultoria independente há muitos anos, mas também porque acredito fortemente que é uma opção de carreira de consultor independente seja um business promissor por diversas razões. Vou listar algumas delas. Primeiro, o formato atual no Brasil e no mundo está ultrapassado. Aqui no Brasil temos uma legislação da década de 40 que sofreu pouquíssimas alterações desde então. Por outro lado, há centenas de novas empresas, novos modelos, formatos de negócios que já foram criados, desenvolvidos, ajustados, ou alguns inclusive nem existem mais. Segundo, as empresas estão criando por conta própria maneiras de manter o seu quadro de colaboradores na empresa a troco de bastante risco, já que, infelizmente, encontram-se incapazes de se manter o negócio funcionando e ainda absorver a elevada carga tributária trabalhista. Talvez um dia essa situação torne-se insustentável e crie-se um novo nome para o regime de contratação, que hoje chama-se de PJ, Flex, Híbrido ou qualquer outra formatação que viabilize os lados do trabalhador e da empresa. Terceiro, por diversas razões, entre elas questões financeiras ou estratégicas, as empresas demitem e disponibilizam profissionais extremamente capacitados para o mercado e, eventualmente, num futuro próximo, trazem de volta o conhecimento para a empresa. Num outro formato, muitas vezes. Pelo efeito contábil e de resultado imediato em sua última linha, elas optam pelo desligamento de seus profissionais, mas a demanda ainda continua a existir. E esse é o momento do profissional retornar ao mercado de trabalho, só que agora num modelo de contratação diferente, como consultor, com uma nova proposta de trabalho e provavelmente maior valor agregado. Quarto, as novas gerações, e isso entende-se por estilo de vida e motivações pessoais, não têm um bom fit com o modelo de contratação atual. Assim como os novos formatos de trabalho geram novas tendências geram novos formatos de trabalho. Vender o tempo da maneira como que acontece hoje inibe a liberdade, a autonomia, a independência tão valorizada, principalmente pelos jovens da geração Y e Z. Eles adoram trabalhar no formato de projetos, com começo, meio e fim, bem delineados, enxergar o propósito da empresa, o projeto ou o trabalho, e entender o objetivo de cada uma das etapas, que são partes integrantes de todo, e manter relações construtivas com outras pessoas, independentemente da idade, mas com uma relação de respeito mútuo e não necessariamente hierarquia. Isso para eles faz todo sentido e é engajador. Quinto, as empresas, invariavelmente, com mais ou menos frequência, buscam ajuda de consultores independentes para suplementar a mão de obra, um auxílio temporário pontual ou um conhecimento específico numa área. Lembre-se que a gente falou ali no item 3 que em algum momento elas mandaram embora esse conhecimento. Elas querem ganhar oxigenação, aporte de metodologias, entre outras tantas demandas, que na maioria das vezes são pontuais e não demandam uma pessoa permanentemente em tempo integral. Sexto, empresas de pequeno e médio porte, familiares ou não, configuram-se no terreno fértil para a prospecção de consultores independentes. A demanda pela profissionalização da gestão tornou-se iminente e fator crítico do seu sucesso e perenidade. Eles precisam e respeitam esse aporte de conhecimento, valorizam muito a contribuição e, uma vez adquirida a confiança, te enxergam como um grande parceiro de negócios. Sétimo, o mundo da consultoria abre portas enormes e tem uma grande abrangência. Você pode se tornar desde um consultor de investimentos corporativo até um consultor de estilo, desde que você aporte um conhecimento ou habilidades específicas que torne atrativa a sua oferta e resolva o problema do seu cliente. Oitavo, segundo pesquisas, hoje nos Estados Unidos, 34% da população ativa enquadra-se no formato de freelancers. Entende-se isso como profissionais temporários ou consultores independentes. Existe uma projeção de um aumento significativo desse contingente para os profissionais. Segundo estudos da Ernst & Young, esse número deve subir para mais de 50% em 2025. Nono, como um chefe meu uma vez me disse, ele era sócio de uma joint venture entre Brasil e Canadá, ele dizia o seguinte: adoro fazer negócios no Brasil, você não precisa inventar nada, as coisas acontecem por força da gravidade. Inventa alguma coisa na América do Norte e com o tempo chega aqui no Sul. Na minha opinião, ele tinha razão na maioria dos casos. E eu tenho a convicção que isso também está acontecendo aqui no Brasil. Enfim, essas são algumas das razões. Certamente não são as únicas que fazem com que eu acredite tanto nesse formato. Poderíamos passar o dia inteiro aqui falando de tantas outras. Isso porque estamos falando apenas das razões relacionadas ao trabalho. As empresas em si, sem contar as razões
pessoais, que obviamente são muito individuais. Eu, por exemplo, detestava o tempo desperdiçado nas empresas para lidar com as políticas internas. Em algumas das quais eu trabalhei, certamente eu gastava mais tempo para convencer as pessoas internamente do que de fato fazendo aquilo pelo qual eu era contratado. Invariavelmente, eu também desperdiçava um tempo precioso reportando ao meu chefe, ou pior em alguns casos, meus chefes, no Brasil e fora do Brasil, de formas diferentes, mas com o mesmo conteúdo. Enfim, essas são somente duas para citar, mas também poderia passar o dia citando razões pessoais, tais como tenho um prazer enorme de que estou fazendo e fazendo a diferença, ajudando as empresas que são as minhas clientes a superarem os seus desafios. Como eu disse, as razões pessoais são, como o nome mesmo diz, pessoais, portanto não vou entrar nelas. Mas se você parar para pensar alguns minutos, também irá encontrar diversas razões pessoais que te incomodam na tua vida profissional atual. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos então! Comente aqui embaixo! Assine o nosso blog www.clubedaconsultoria.com.br. Muito obrigado, até a próxima e nos vemos em breve.